parceiros, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo pra mim que vim falar disso pra vocês é muito emocionante, mas eu quero mostrar essa parte, né, da minha vida, essa história da minha vida, porque eu acho que a gente tem que compartilhar alegria sim, mas a gente tem que compartilhar as coisas, não digo ruins, porque eu acho que não é uma coisa ruim que aconteceu na minha vida. Por um lado é ruim sim, mas por outro foi um amadurecimento, uma experiência que eu passei na minha vida, assim, que eu continuo passando, né? Única e que, de certa forma, eu agradeço a Deus por estar passando por isso, porque me ajudou a amadurecer demais, me ajudou a conhecer o meu parceiro, a saber as pessoas que estavam realmente do meu lado, realmente comigo, na vitória, na derrota, na saúde, na doença, de fato. Então é uma fase um pouco turbulenta da minha vida, mas de muito aprendizado, de muita experiência, de muito amadurecimento, principalmente. Então, como vocês já puderam ver aqui no título do vídeo, né, eu tenho um tumor no meu ovário esquerdo. E eu vou contar nesse vídeo pra vocês como eu descobri, como foi, se eu fiz cirurgia ou não, se eu tô curada ou não, enfim, eu vou contar tudo pra vocês. Então, se você, assim como eu, passou por isso ou tá passando por essa situação, eu aconselho vocês a assistir o vídeo, a conhecer um pouquinho da minha história, porque quando eu fiquei sabendo também, quem me ajudou foi o YouTube. Foi uma pessoa que hoje, graças a Deus, eu posso chamar de amiga, que é a Glênia Tainara, do canal Glênia Tainara. Vou deixar passando o link do canal dela aqui embaixo pra vocês. E foi graças a ela, assim, eu falo que eu consegui acordar e falar assim, não, eu tenho chance, eu tenho condições, eu consigo vencer isso, né? Então, é isso, gente. Se você quer saber, conhecer um pouquinho a minha história, continue assistindo o vídeo. Bom, então, primeiramente, eu quero contar pra vocês que o meu maior sonho na vida é ser mãe. É acima de qualquer sonho, de qualquer coisa na minha vida tá ser mãe. Então, realmente descobrir isso pra mim foi bem difícil. Mas quando eu descobri, eu tinha só 15 anos, então eu era muito novinha, muito menina ainda. E eu descobri que eu tinha esse tumor no ovário em maio de 2010, que foi o mês que eu fiz uma viagem pro Termas dos Laranjais, que fica na cidade de Olímpia, aqui em São Paulo. E eu descobri por causa que, como eu ia pra lá é um parque aquático, eu comecei a fazer as contas, falei, veio tal dia, ok. Minha menstruação sempre tinha duração de uma semana, mais ou menos. E aí eu falei, não, veio esse dia, então, tipo, até domingo, né, tá vindo mais nada, então eu vou conseguir aproveitar pelo menos um dia de parque, né, pelo menos. Ok, compensa aí, vamos. E não, gente, eu cheguei no sábado, a menstruação vindo num fluxo muito intenso, como se fosse o primeiro dia da menstruação. No domingo, a mesma coisa. Voltei de viagem na segunda, na terça, na quarta, e eu comecei a me preocupar. Porque nisso eu tava quase 2 semanas já. Quase não, eu já tava 2 semanas menstruando, e mais alguns dias. Então eu falei, não, não é normal, não é possível. E aí eu conversei com a minha mãe, falei, mãe, deixar minha menstruação e não para. O que eu faço? Ela falou, não, vamos marcar ginecologista. Ok, consegui marcar ginecologista para aquela semana, graças a Deus. E lá ela me pediu uma bateria de exame de sangue para fazer. Eu fiz diversos tipos de ultrassom. E nesses exames e no ultrassom constatou que eu tinha um cisto no meu ovário esquerdo. E ok. Né? Ok, tem um cisto? Não, tranquilo, mas a gente vai tratar como trata qualquer cisto. Então ela pediu pra eu começar a tomar o anticoncepcional, fazer o tratamento. E de semana em semana eu visitava ela. Ok, além de ter descoberto que era um cisto, o tipo do cisto era um teratoma, que eles chamam, que, segundo a minha ginecologista me falou na época, o teratoma ele tem uma parte líquida e uma parte sólida, né? E no meu caso ele era hemorrágico, então esse sangramento não era um sangramento da menstruação, era uma hemorragia por conta desse cisto. Tá, vamos tratar com anticoncepcional e vai ficar tudo bem. Ok. Maio se passou, junho se passou, chegou julho e eu ainda estava menstruando, como no primeiro dia da menstruação. Detalhe que, assim, a viagem pra Olímpia foi no primeiro final de semana de maio, que se eu não me engano eram os primeiros dias, 2, 3, 4, algo assim. Então eu fiquei de maio, junho e julho menstruando o mês todo, como se fosse o primeiro, né, da menstruação. Ok, durante esse tempo a gente fez o tratamento com anticoncepcional.
Eu comecei a tomar, como todo mundo, um anticoncepcional por dia, eu tomava, e toda semana eu passava por ultrassom e exame de sangue. Ver se ele estava evoluindo, e sim, ele estava evoluindo, e muito rápido. Quando eu descobri, ele tinha de 1,8 centímetros a 2,1. Quando eu fui operar, ele estava quase com 7 centímetros, ele tinha 6 ponto alguma coisa. Como é do lado esquerdo, né? O meu lado esquerdo ficava completamente inchado, minha barriga crescia daquele lado. Já nos últimos ultrassons, quando a gente passou, a médica falou que constatava que ele tinha cabelo e dente, o tumor. Esses exames também, o que a gente pôde constatar, além da presença do cisto e de tudo isso que eu já contei pra vocês, o tipo dele e tal, a gente constatou que o sangramento não era um sangramento da menstruação. Era um sangramento que vinha devido ao cisto. Então era um cisto hemorrágico e ele estava causando esse sangramento, que realmente parecia uma menstruação, vinha com uma menstruação, mas não era. Então, quando batia as datas dessa hemorragia do cisto e do período que era para descer, era muito sangue, assim, era uma coisa cabulosa. Eu ia pra escola, ligava pra minha mãe me buscar, porque não tinha absorvente que segurava, vazava realmente. Era assim, um fluxo muito intenso, muito intenso. E aí a gente conversou com a ginecologista e falou, não tem mais condição de eu ficar desse jeito. E acompanhando, vendo a minha barriga crescendo, e acompanhando por ultrassom, vendo que ele tava crescendo, bateu meio que aquele desespero. Eu lembro que eu cheguei a tomar na época 3 ou 4 anticoncepcionais por dia. Durante uns 2 ou 3 dias eu fiz isso só. Mas a gente precisou pra ver se continha hemorragia e nada. Nada continha hemorragia. Em julho, quando chegou a época de descer a menstruação e eu já tava sangrando por conta da hemorragia do cisto, eu lembro que eu passei por uma curetagem, que pra quem não sabe é uma raspagem que a gente faz no útero. Geralmente as mulheres fazem isso quando sofrem aborto. Eu não sofri nenhum tipo de aborto, mas eu fiz realmente para controlar e diminuir um pouco o fluxo de sangue, né? Aquele tanto que tava descendo. Pela curetagem numa terça-feira, dali uma semana, eu entrei pro centro cirúrgico e tive que fazer a cirurgia para retirar. Na época, a médica falou que ia ter que tirar o meu ovário esquerdo. Entrei para o centro cirúrgico, fiz a cirurgia já sabendo que eu ia sair de lá sem um ovário. Mas eu acho que a minha fé foi tão grande. É na fé que você se agarra essas horas, gente. Não tem mais nada pra você se agarrar. Porque se a medicina não sabe te falar o que você tem, não sabe a sua cura, é só Deus mesmo. Então, eu me agarrei muito na minha fé. Eu entrei na cirurgia e a hora que ela abriu, por um milagre, que nem ela sabia explicar pra gente, o cisto na época, o cisto estourou e eu não precisei, graças a Deus, tirar o meu ovário esquerdo. Eu tenho ele até hoje aqui comigo. Então ele estourou. E aí, ok, passei pela recuperação. Um ano depois, de 6 em 6 meses, eu ainda faço até hoje acompanhamento com ultrassom. Mas um ano depois, voltou o cisto, na mesma medida quando eu descobri, variando sempre de 1,8 para 2,1 centímetros. E começou a fazer um tratamento, um acompanhamento, eu ia com a mesma médica. Daí eu decidi conhecer outros médicos, ver o que outros médicos falavam pra mim, o que eu tinha de fato. Fui em outros médicos, aqui na minha cidade eu acho que eu já passei por uns, sem brincadeira, no mínimo uns 10 médicos, pra ver a opinião de cada um deles, o que cada um falava, e ninguém sabia me explicar. Ah, não, é uma calcificação da sua cirurgia. Ah, é um tumor. Ah, é um cisto. Ah, é uma pedrinha. Ninguém sabia me falar e isso me desesperava. Até que eu fui pra São Paulo, capital. Marquei um médico especialista disso no parque e ele me contou tudo que eu tinha. Me disse que o meu caso era realmente um tumor que eu tinha, que se eu quisesse ser mãe, ele pediu pra eu tentar engravidar o mais rápido possível, porque quanto mais velhos meus ovários iam ficando, mais aquilo ia dificultando pra eu poder engravidar. Contou também que realmente é um tumor hemorrágico e que a hemorragia dele poderia começar a qualquer momento. Então eu poderia estar ali no consultório com ele, sair e começar a hemorragia e eu ter que operar. Como eu poderia, tipo, entrar na menopausa e ele nunca mais sangrar. Então ele falou que realmente não tinha um diagnóstico pra ele me passar, olha, ele vai começar a sangrar, ele vai ter hemorragia daqui 3 dias. Olha, ele vai ter hemorragia só daqui 5 anos. Então você não precisa pensar em engravidar agora. O que ele me deu foi 3 alternativas que foram: ou eu fazia a operação e tirava o meu ovário esquerdo, que ele falou, eu não faria isso.
Eu ficaria com ele aí, ele não tá evoluindo, né? Isso já fazia 4 anos que eu tinha feito cirurgia. Então ele falou, eu continuaria com ele aí. Nos últimos 3 anos ele não evoluiu. 3 anos porque ele voltou em 2011, né? Então 2011 até 2014, 3 anos. Nesses últimos 3 anos ele não evoluiu. Ele tá na mesma medida, ok, perfeito. A gente vai acompanhando. E qualquer alteração no seu fluxo menstrual, você procura seu ginecologista ou me procura e a gente faz ultrassom que seja antes, né? E vai acompanhando como que vai a evolução dele. Mas, então, eu descartei tirar, realmente, porque eu não queria fazer outra cirurgia, abrir novamente, porque é uma como se fosse uma cesárea que eles fazem, né? Eu tenho o ponto da cesárea pra tirar o cisto. Ou nessa época eu já sabia que não era mais um cisto, né? Eu já sabia que era um tumor, de fato, benigno, graças a Deus, porém hemorrágico. Então, a segunda opção que ele me deu é fazer a videolaparoscopia, onde ele me explicou que ele ia fazer a introdução de uma câmera de vídeo pelo meu umbigo, chegar até o ovário e ver como que estava a situação. Se ele observasse que estava ocupando todo o espaço do meu ovário, ele falou, vou ter que abrir, vou ter que tirar. Agora, se eu observar que ele tá em pequenos fragmentos, o que eu vou fazer? Eu vou e tiro esses fragmentos, quebro eles. Algo assim, não ia precisar abrir para dar ponto, tinha micropontos que ele ia dar, em microfuros que ele ia fazer pela minha barriga, pelo meu abdômen, mas ele falou também não faria. E a terceira opção, que é você engravidar o quanto antes. Mas naquela época, quando eu passei com ele, as chances de engravidar que ele me deu era de 20 até no máximo 30%. Por causa que em um eu não ovulava, eu só tinha o tumor, que é o esquerdo, e no direito é policístico. Então ele falou assim, hoje sua chance de engravidar é 20 a 30%, mas não é nula, você engravida. Gente, fala pra mim, quem é que engravida sobre toda essa pressão, sobre todo esse medo? Eu falei pra vocês aqui que meu maior sonho é ser mãe, é ter um filho. Então, até hoje eu sou agarrada na fé, eu não tomo mais anticoncepcional, porque eu quero realmente engravidar. Se vier meu filho, se eu engravidar, vai ser com certeza o maior sonho da minha vida, realizando, assim. Acho que é muito bacana a gente ver outros pontos, né, de vista. Eu ainda não tenho filho, mas tenho muita fé em Deus, muita fé na minha virgenzinha, de que eu vou ser mãe ainda. Mas a Glenn, por exemplo, é uma história contrária da minha. Ela passou por tudo que eu passei, porém ela tem 2 filhos, 2 nenenzinhos. Então é isso, gente. Eu realmente gravei esse vídeo aqui pra tentar ajudar você que tá aí do outro lado me assistindo, que tá passando por essa situação, ou conhece alguém, ou é sua filha, sua irmã, sua sobrinha, sua neta, sua amiga, enfim, ajuda, gente, porque todo o apoio nessa hora é o que a gente precisa, sabe? O maior carinho do mundo. Porque é muito difícil, principalmente se a pessoa tem esse sonho que nem eu de ser mãe. Se a pessoa não tem tanto sonho de ser mãe, ainda vai, né? A gente fica, ok, se eu não puder ser mãe, tá. Mas eu tenho muito sonho de ser mãe, de passar pelos 9 meses, da barriga crescer, de sentir o bichinho chutar dentro da gente, sabe? Então, realmente é uma fase muito difícil, mas que a gente pode superar, que a gente pode passar, conhecendo outras histórias, vendo que outras pessoas estão na mesma situação que a gente. Então é isso, é muita fé, é acreditar, porque Deus sabe de todas as coisas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no gostei pra mim, pra me ajudar na divulgação desse vídeo. E nas redes sociais também, que eu vou deixar passando aqui embaixo pra vocês. Tem o Facebook, tem o Snapchat, tem Instagram, e eu tô sempre por lá, postando alguma coisinha pra vocês, mandando um oi pra vocês, dando alguma dica. Se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, pra acompanhar todos os vídeos. Um big beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!